Olá, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde cada vídeo a gente vai aprender alguma coisa nova. E no vídeo de hoje é o primeiro The Right Way Level 1, onde a gente vai ver tópicos para iniciantes em programação e curiosos com programação. E nesse primeiro vídeo eu vou passar como que eu aprendo programação, uma forma de você aprender a programar diferente. Vou passar dois conceitos de hacking versus estudo para você. É um conceito um pouquinho diferente que eu desenvolvi, como que eu faço meus códigos atualmente, como que eu iniciei em programação. Deixe um comentário aqui para eu saber o que você achou desse primeiro vídeo dessa série de level 1, se faz sentido ou não, se você não gostou, se achou horrível. Me deixa saber que sua opinião vai ser muito legal pra gente saber se estamos no caminho certo ou não. Então, roda o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um The Right Way aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar o The Right Way Level 1. Esse aqui é o primeiro The Right Way de Level 1, que é onde a gente vai discutir, vamos aprender uma coisa de nível de iniciante para pessoas que estão iniciando em programação. E a gente vai iniciar essa série, iniciar o The Right Way Level 1 falando sobre um tópico bem interessante, que é como iniciar com programação, como começar a programar, como que o ligeiro, como que eu comecei a programar. Eu vou passar mais ou menos aqui o que eu faço para aprender a programar, qual que é meu ciclo infinito da vida que eu faço todos os dias enquanto estou programando, e como você pode iniciar com programação caso você nunca tenha programado na vida, ou caso você esteja com dificuldades para aprender esse monte de trilha, esse monte de coisa maluca que surge hoje em dia. E eu vou começar passando esse vídeo aqui um conceito bem interessante de hacking, que é o que eu basicamente começo a programar fazendo um hacking de alguma coisa. Eu não, começo uma coisa assim do zero. Eu não comecei a programar fazendo uma app do zero, copiando o que uma pessoa está fazendo na minha tela e refazendo isso como se fosse uma app do zero, assim e tal. Eu comecei a programar de uma forma um pouco diferente. Eu comecei a programar pegando uma coisa pronta, hackeando aquela coisa pronta e fazendo ela fazer o que eu queria. Foi mais ou menos assim que eu comecei a programar. Então eu comecei basicamente no Mir, que foi que eu comecei. Eu começava baixando o script pronto, que era tipo Futroller, T7DS, que tinha várias coisas lá pra. Várias features legais esses scripts tinham. Eu baixava esses scripts e começava a editar, removendo as coisas que eu não gostava e deixando as coisas que eu gostava. Eu vou mostrar um pouquinho aqui mais na prática o que é hacking para você ter um feeling maior. Hoje em dia eu ainda aplico bastante hacking para quando se eu vou fazer tipo um projeto novo, se eu vou fazer um projeto que eu preciso fazer um proof of concept, que um proof of concept é basicamente uma prova de conceito. Eu vou escrever aqui também para ficar mais fácil. Proof of concept, POC, proof of concept. O que é um Proof of Concept? É quando você tem um projeto para fazer, você tem alguma coisa da qual você quer testar algum conceito. Quando você quer, eu estou fazendo uma integração com gateway de pagamento novo, eu estou fazendo uma integração com o Juno, por exemplo, que é uma coisa que o BravaPay que a gente faz, que a gente integra nosso sistema com gateway de terceiros. Então, no primeiro momento, quando eu for fazer esse teste, quando eu for fazer um hacking disso inicial, eu vou simplesmente gastar a menor quantidade de esforço possível para ver o negócio funcionar. Então, eu quero fazer um curl diretão, eu quero fazer um request direto para o endpoint deles para ver se vai funcionar. Isso funcionando, depois eu vou para uma parte de estudo e de aprendizado em cima disso, para depois eu escrever o meu código final em cima disso. Então, hack é tipo um processo que eu faço hoje em dia antes de implementar uma solução final. E eu comecei a programar, eu aprendi a programar fazendo só hack, basicamente. Eu só fazia hack e hackeava as coisas e fazia elas funcionarem. Uma vez elas funcionando, eu ficava feliz e ia embora. Eu não estudava no começo, então eu só fazia o hack, só fazia esse processo. Inclusive, dá pra você programar só fazendo hack. Tem muita gente hoje em dia que fala, você tem que copiar e colar código para aprender e tal. Eu acho que é um pouco diferente, é uma coisa diferente, tá? Existem duas coisas, existe hacking, criar apps hacking, hackear uma app, hacking na app, e existe Frankenstein app, tá? São duas coisas, eu não sei como escrever Frankenstein. Sei lá, Frankenstein, você entendeu? Eu vou até googlar aqui, Frankenstein. Você não sabe uma coisa, joga no Google. Frankenstein app, beleza. Frankenstein app versus Hacking app, tá? Versus Frankenstein versus Funk app. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Hacking é uma coisa e você criar uma app Frankenstein é outra. O que é você criar uma app Frankenstein? Bom, digamos que você quer fazer uma app de cadastro de usuários. Aí você vai lá e googla, how to make, como fazer um formulário de não sei o que. Pega um código, copia esse código na sua app.
Aí depois você vai lá, como fazer um cadastro de usuário? Vai lá, copia o código com a nossa app. Aí vai lá depois, como conectar com o modelo? Copia o código com a nossa app. Isso daí é uma app Frankenstein, porque você está pegando vários pedaços e está montando uma coisa só. Você pega vários pedaços de código aleatório e monta uma app. É muito comum hoje em dia, inclusive tem muita app que é assim, o próprio BravaP quando eu peguei ele era um Frankenstein, foi bem difícil mexer com ele. Frankenstein App tem alguns problemas. O principal problema é que o seu código vai ficar extremamente complicado e você não vai aprender nada, tá? Não que quando você está fazendo hacking você está aprendendo muita coisa, tá? Quando você está hacking alguma coisa, você não está aprendendo muita coisa também. Você está hackeando alguma coisa para sentir como aquilo funciona. Eu geralmente faço hacking assim para eu ver se uma coisa está funcionando legal, se um conceito vai funcionar, tipo, se um proof of concept vai funcionar. E no começo, quando eu comecei a programar, foi por diversão, for fun. Por diversão, tipo, eu queria pegar um projetão lá, tipo, sei lá, eu pegava um script, tinha um monte de coisa, hackeava ele para ele ficar com o mínimo de coisa possível, e com esse mínimo de coisa possível eu construía algo. Então eu aprendi a programar pegando um sistema grande que tinha muita coisa, diminuindo ele em pequenas partes para ter o que eu queria e fazendo ele funcionar mais ou menos do que eu gostaria que ele fizesse. Tipo, sei lá, eu pegava um sistema que tinha um monte de coisa de login, um monte de tela diferente, eu quebrava ele em pequenas telinhas, ficava só com a telinha que eu quero e depois ia construindo as novas peças. Isso é bem diferente de você fazer um Frankenstein, tá? Por quê? Porque, você tá pegando só uma app, você tá pegando, tipo, uma coisa que é gigantesca, que tem tudo que você precisa, e tá diminuindo ele pro mínimo possível. Eu acho que isso também você aprende mais coisas com isso. Eu acredito que você aprende mais com isso, por quê? Porque você vai refatorando o seu código, você vai refatorando uma coisa que não tem tutorial, você não vai aprender, tipo, você não vai achar as respostas do Stack Overflow do que você quer. Tipo, raramente você vai encontrar como fazer o Mautic que enviar um e-mail, como remover o logo do Mautic, por exemplo. O Mautic é um sistema de e-mail marketing em PHP que eu uso até bastante para minha esposa, para fazer lista de e-mail da minha esposa. A gente usa um sistema chamado Mautic, ele é em PHP e open source. E eu que escolhi esse framework porque ele é o melhor que tem assim, no mundo atual de e-mail marketing. Não que eu goste de PHP, não que eu me orgulhe de ter mexido com PHP para fazer isso, mas ele é o melhor que tem. Então, para mim, não importa a linguagem, que eu for programar, não importa o que esteja de menos, saca? O que importa é se a ferramenta que eu estou utilizando faz o que eu quero fazer e faz bem feito. Ainda mais se eu estou escolhendo uma ferramenta open source, tá? Se eu estou escolhendo uma ferramenta open source para usar um projeto, eu geralmente vou escolher a melhor possível, independente da linguagem. Tipo, sei lá, pode ser em Go, Rust, whatever. Tipo, não importa a linguagem. Isso é uma coisa que você tem que entender. E é por isso que eu gosto de falar essas coisas aqui no primeiro vídeo de como iniciar em programação. Inclusive, isso aqui é uma coisa que eu passo bastante, que eu vim passando bastante pra galera do 1x10, que são minhas cobaias que eu estou testando meu método. Então, é uma coisa diferente que eu quero passar pra você. Eu não quero que, tipo... você pode ver que os vídeos de issue, os vídeos que eu faço dando alguma coisa aqui, eu não pego uma app, começo a fazer ela do zero, para você copiar e colar o que eu tô fazendo e ser feliz, algo do tipo. Não, porque eu acho que o ideal para você aprender é você pegar algo e hackear. Se você quiser fazer essa parte de hacking, você começar com algo grande. E uma coisa de hack que eu faço hoje em dia, que é muito útil, uma habilidade, é, por exemplo, fazer site institucional. Porque fazer site institucional não é uma coisa simples, não é uma coisa extremamente trivial. Você pensar em tipografia, design de pessoa, design do layout, o que a pessoa quer quando ela te pede. Porque quando um cliente chega para você e fala, eu quero um site para exibir a minha consultoria de advogados, que eu estou fazendo recentemente. A pessoa tem várias ideias na cabeça. Ela fala, tem site aqui que eu gosto, tem esse aqui e tal. E aí quando você tem isso em mente, você tem que pensar em várias coisas para fazer um design muito bem feito para a pessoa. Não é simplesmente codar um site, não é simplesmente pegar e sair escrevendo uma coisa, não, é mais complicado. Então quando eu vou fazer uma coisa, um site institucional hoje em dia, eu não começo um site institucional do zero, por mais que eu consiga, se eu quiser fazer um site institucional do zero, tipo, fazer todo o trabalho de design, de análise de pessoas, análise de design e tal. É uma coisa bem legal, uma coisa que dá para você fazer também, análise geral de tudo isso e desenvolver do zero, mas você não precisa, você pode começar com um template pronto e após esse template pronto ir adaptando. Essa é uma habilidade que se você aprender a programar seguindo o hacking, você consegue fazer muito fácil. Eu quero mostrar um pouco na prática isso aqui, como que pode ser feito, tá? Eu tô aqui no Google aqui, que eu tava pesquisando Frankenstein para saber como que escrevia Frankenstein para propor para vocês, mas eu tenho aqui um repositório que eu deixei aberto aqui para qualquer um que quiser usar, inclusive se quiser usar esse repositório aqui, esse A-Code que eu criei, esse A-Code aqui que eu criei, usar ele, baixar ele, modificar as coisas e vender ele, fique à vontade, tanto é que eu coloquei aqui uma unlicense, tipo, eu não me importo o que você quiser fazer com isso aqui, pode usar ele, fazer à vontade, não precisa pôr nem meu nome, nada, fique à vontade.
Mas uma coisa que você pode fazer para iniciar com programação, você pode pegar um projeto tipo esse aqui que eu deixei prontinho para você, baixar ele aqui, você não precisa nem criar uma conta no GitHub, tá? Para baixar uma coisa no GitHub, você pode vir aqui nesse botãozinho verde aqui, clicar aqui, tem um download zip, você pode baixar em zip isso aqui e rodar na sua máquina, você tentar rodar ele isso aqui. Geralmente, quando você baixar um projeto que eu estou falando aqui, não vai ser simplesmente só baixar aqui e rodar. Você vai ter que seguir algum readme aqui para rodar ele, tipo, nossa, aqui que tem um readmezinho de que você pode fazer. E bater, isso aqui é interessante. E bater, eu digo bater, quando eu falo bater, você martelar ele até ele funcionar. Isso é parte do hacking, tá? Você pegar um projeto que tá mais ou menos quebrado, um projeto que você gosta de fazer e você fazer ele funcionar, é parte de hacking. É uma coisa que eu chamo de hacking, de você estar hackeando um projeto para ele funcionar para você. Isso aqui é uma arte milenar da qual as pessoas fazem muito hoje em dia. E você precisa saber isso. Como programador é uma habilidade, uma skill que você tem que ter para sobreviver. Não adianta você ser o mais técnico, a pessoa mais estudiosa do mundo. Você vai ter sempre que fazer hacking, tá? Sempre baixar alguma coisa e hackear. Então você pode baixar aqui um negócio e ir mexendo. Se você quiser aprender Node.js, React, Expo, PostSQL, PostgreSQL, você pode baixar esse repo aqui, tá bem fácil de entender e ir rodando ele. Você roda ele aqui e vê o que acontece, tipo, vê ele funcionando. Eu acho que isso aqui é muito divertido para fazer. Uma das coisas interessantes do hack não é simplesmente só fazer proof of concept e nem testar alguma coisa, você vê o negócio funcionar. Porque nós, como programadores, é muito legal a gente ver o que a gente fez funcionar. Tipo, você pegar, sei lá, esse sisteminha aqui do Acode, por exemplo, e trocar a tela de login, mudar a mensagem para outra mensagem, mudar a cor de fundo do app para uma outra cor de fundo, trocar o banco de dados para aceitar um campo a mais. Tem várias coisas que você pode ir fazendo para exercitar o seu cérebro, exercitar a sua habilidade de programação em si, porque programação não é... Você nunca vai fazer tipo um curso, um vídeo, ler um livro e tá pronto a programar. Não, você sempre vai ter que fazer essas coisas que eu tô passando por isso todo dia. Tipo, hackear as coisas, fazer hack, estudar, é uma coisa que eu faço todo dia. E também uma coisa importante eu falar agora, que hacking, que eu tô falando aqui pra você hackear alguma coisa, é diferente de estudo, tá? Quando você tá fazendo isso que eu tô falei, tipo, você baixar uma app completa e hackeando ela pra ela fazer o que você quer, você não tá estudando, tá? Você tá hackeando, é diferente, tá? Pra você estudar realmente programação, você vai ter que fazer o quê? Ler. Ler. Tipo, não tem, não... Você pode até estar vendo vídeo, você pode aprender vendo vídeo, ler vídeos mais parrudos, eu vou pôr aqui, que é uma palavra bonita, mais parrudos. Então, você precisa ler livros e vídeos mais parrudos, alguma coisa assim. No geral, eu aprendi 90% do que eu sei aqui lendo livro. Tudo que eu sei aqui, praticamente, que eu passo para vocês, foram lendo livro. Se você ver o vídeo do Right Way que eu falo sobre JavaScript, eu aprendi JavaScript como? Lendo JavaScript The Definitive Guide. The Definitive Guide, que é um livro lindo, muito gostoso de ler. Tipo, ele é lindo, cara. Ele é, tipo, bonitão. Ele é grande, ele é complexo, ele é um pouco chato de ler, mas você tem que se acostumar com leitura. Uma coisa que você, como programador, tem que se acostumar com leitura. Porque se você for trabalhar e implementar alguma coisa nova, alguma coisa que não existe, você vai ter que ler. Seja ler o código-fonte de quem escreveu aquele código, o que você está implementando, ou ler alguma documentação. Eu já tive que ler vários códigos-fontes que eu estava implementando. Quando eu comecei a programar em Node, era lá na versão 0.5, 0.6, algo assim, 2013, mais ou menos, um pouco, 2012, 2011, sei lá, foi no comecinho do Node, não tinha nem o IOJS ainda, foi bem no comecinho do Node. E naquela época não existia documentação, não existia framework, não existia muita coisa. Eu tive que, para eu aprender e conseguir usar os modos da comunidade Node naquela época, eu tive que ler o código-fonte da galera, eu tive que ler muito código-fonte. Por isso que hoje em dia no Walk the Code, eu faço uma visualização de código, eu faço uma leitura de código, porque para mim é normal, tipo, para mim escolher uma ferramenta, eu leio o código, eu leio a documentação, eu leio o que eles fazem. Então é muito importante você criar o hábito da leitura. O hábito da leitura é uma das coisas mais importantes que você tem que ter como programador, porque não vai ter como correr, você não vai parar de ler. Se você não gosta de ler, você vai ter que ou começar a gostar de ler, ou criar gosto para isso, porque não tem outra escolha como programador, você vai ter que ler, tipo... Isso para mim é o estudo, tá? Então, o processo de programar para mim consiste em algumas coisas. Consiste em primeiro hackear alguma coisa, estudar,
e implementar aquilo novamente, tá? Como funciona isso tudo, Ligiane? Como funciona esse hacking, estudar e implementar? Bom, eu faço isso diariamente, eu faço esse esquema de hacking, estudar e implementar diariamente, eu faço normalmente isso. Por exemplo, tem umas features que eu estou refatorando de um projeto que eu tenho, eu comecei esse projeto de refatoração hackeando aquilo lá para enfiando, colocando as variáveis, mudando as coisas que eu queria que ele mudasse primeiro para funcionar, vi o negócio funcionando, falei, pô, é possível fazer isso. Aí eu parei e comecei a ler o código para entender o que eu precisava fazer. Aí uma vez que eu entendi, eu iniciei um novo projeto, tipo, eu literalmente peguei aqui, mandei um VI, new file da vida, .js e comecei a escrever aqui do zero. E começar a escrever do zero. Não que eu comecei, tipo, eu apaguei tudo que eu tinha feito no teste, não. Eu abri, tipo, side by side aqui, eu abri do lado aqui duas janelinhas, uma do lado da outra, e comecei a escrever aqui nessa outra janelinha do lado o que eu estava fazendo do outro. Ao invés de eu simplesmente vir aqui, sei lá, selecionar o que eu tinha feito, copiar aqui e colar aqui, não, eu ia escrevendo, tipo, eu vinha hacking, anap, for fun, reescrevendo exatamente a mesma coisa. Mesmo que às vezes eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa que eu escrevi no meu hacking mode, eu reescrevo agora. Isso é muito importante para você assimilar o código, assimilar o conhecimento. Então, uma vez que você hackeou alguma coisa, que você estudou a respeito, você escreve ela. E esse é o processo de implementação. Isso aqui como um programador sênior, programador, conforme você vai ficando mais entendido do assunto, você geralmente faz menos hacking, menos estudo e vai direto para implementação. Mas não significa que você não vai perder o hack, vai perder isso, não. Se você, tipo, for implementar uma API nova, sei lá, você tem que fazer uma conexão com um aplicativo novo, surgiu um aplicativo de live novo do Instagram, sei lá, alguma coisa que você quer fazer só para se comunicar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ler a documentação. Não adianta, tipo, pode ser até ter que tenha curso na época que você for fazer, mas a maioria das vezes não vai ter curso dizendo como funcionar tal coisa. A documentação muda muito rápido, a tecnologia muda muito rápido. Então você tem que ler a documentação, é muito importante. Existe até uma sigla na programação que é muito comum, que é essa daqui que tá, deixa eu até vir apresentar aqui, esse RTFM, que significa Read the Fucking Manual. Que é basicamente, leia o manual aí, que é tipo, leia o manual, saca? Leia o manual. Isso aqui é bem comum, você vê em fóruns assim, você vê alguém perguntando alguma coisa e você vê lá um comentário RTFM, ninguém tá te mandando ler a documentação. É tipo isso. Essa aqui é uma sigla bem comum, porque nós programadores, a maioria dos programadores assim, não a maioria dos programadores, mas boa parte dos programadores não gostam de ler. E geralmente eles saem fazendo só a parte do hack e acham que tá pronto. Tipo, eles vão lá, copiam, fazem um Frankenstein. Igual eu falei aqui, criam uma app Frankenstein, copiando e colando vários pedaços de Stack Overflow em uma app, fazem uma app funcionando meia boca, não funciona muito bem, e aí começam a mandar pergunta em fórum, como funciona tal coisa? Sendo que geralmente a resposta para esses caras está no manual. Então, geralmente, o processo que você faz para programar, para você aprender a programar, é você hackear uma coisa. Aí você vai hackear uma coisa, não vai ser fácil funcionar, tá? Tipo, geralmente, quando você for hackear uma app, ela não vai funcionar de primeira, ela vai estar quebrada, ela não vai funcionar logo de cara. Ela vai dar um erro ou outro. E aí, o que você vai fazer? Você vai ler a mensagem do erro, interpretar a mensagem do erro para entender o que está acontecendo. Então, é importante isso. É importante você hackear uma app e ver como que ela funciona para você entender ela funcionando. Tipo, você pegar o gosto da programação. Porque programação, você tem que pegar gosto. Não adianta você só... eu vou só ler aqui, ficar lendo clean code, clean architecture, caramba, 4 e não implementar nada. Você não vai pegar gosto no negócio, não vai curtir programar. Então, para você curtir programar, para você pegar gosto na programação, você tem que ver o negócio funcionar. É legal você pegar o negócio funcionando. É interessante. E umas coisas aqui, né? Algumas dicas. Se você estiver começando com programação, se você estiver querendo aprender, se você estiver pegando um projeto para aprender, faz o que eu falei. Pega um projeto que você gosta, que funciona já o que você quer e hackeia ele. Uma coisa que eu fiz aqui, tem um aplicativo aqui chamado The Lounge, que é esse cara aqui, a Modern Responsive CSS. Isso aqui é basicamente uma appzinha aqui em Node.js e Node.js, o backend dela é Node.js, Socket.io e Vue, que ela usa para exibir a UI. E é basicamente um cliente de IRC. Ele conecta em um IRC Client, que é um IRC Client, que é um chat das antigas, bem das antigas, que é um IRC Client, é um Internet Relay Chat, que é simplesmente um servidor de chat, que simplesmente você recebe uma mensagem e replica essa mensagem para todo mundo que está ouvindo esse servidor. Na essência, um IRC Server é só isso aí. E a gente aqui do Ligeiro Club estamos desenvolvendo um IRC Chat para nós, que vai ser um pouquinho mais bombado. Ele vai ter tipo umas features de Reaction Thread, a gente vai ter um chat via WebRTC para ouvir e conversar via chat. A gente está desenvolvendo aqui para nós, para o Ligeiro Club.
Quando eu comecei esse projeto aqui, eu não comecei fazendo do zero, eu não comecei pegando, eu vou iniciar um arquivo aqui, comecei um deload.js aqui e comecei a escrever um app.js do zero. Não, eu não comecei do zero. Eu comecei mandando um clone, inclusive, eu acho que eu tenho até aqui, ó, eu até tenho aqui um fork nele que eu deixei em privado, porque eu hackeei ele. Eu dei um fork nesse repositório e eu comecei a hackear ele aqui. Você pode ver aqui que eu comitei aqui, eu estava comitando aqui para mostrar para os meus alunos como que eu faço isso aqui. E eu hackeei ele aqui, eu deixei ele em privado. Obviamente que eu não vou vender esse software que eu estou hackeando, eu só estou hackeando ele para testar. A licença dele me permite eu hackear ele para testar, eu não posso vender ele nem nada, mas essa licença MIT aqui me deixa eu hackear e fazer o que eu quiser com ele para teste. Então foi o que eu fiz, eu baixei ele aqui na minha máquina e eu comecei a hackear. E hackear é literalmente hackear. Você pode ver aqui, ó, eu vou até mostrar aqui um commit que eu fiz. Eu simplesmente criei uma view aqui e comecei a ver o negócio funcionar, porque eu queria ver se, nesse exemplo aqui que eu peguei especificamente, eu estava querendo testar, vendo como seria uma conexão via WebRTC usando um cliente IRC junto, se daria pra gente ter uma coisa parecida. E aí eu aprendi um monte de coisa com isso. Eu aprendi que o Deload por si só já funcionava com socket. Eu aprendi que eu ia precisar de um turn server para fazer uma RTC Connection. Eu aprendi um monte de coisa com isso. Eu fiz um hacking aqui para aprender. E aí, uma vez que eu aprendi isso, eu comecei a ler. O que é ler? O ler, eu vou te mostrar o que é ler. Para mim ler aqui, para eu entender como que eu ia fazer uma conexão WebRTC, eu pesquisei exatamente isso aqui, WebRTC RFC. Eu caí nisso aqui, cara. E eu li isso aqui. Eu comecei a ler, eu não li inteiro, tá? Eu li uns pedacinhos da RFC do WebRTC, que é isso aqui. Isso aqui, o RFC, pra você não ter medo de RFC, é basicamente onde está todas as especificações de todo o software que a gente tem. Geralmente vai ter um RFC que é um Request for Comments, que seria tipo uma descrição de um projeto, de uma feature, de uma coisa específica. Então aqui tem tudo como deve funcionar, tipo as especificações de como tal coisa tem que funcionar na internet. Então, se você quiser entender como funciona o WebRTC, se você quiser realmente entender como funciona de cabo a rabo, você lê isso aqui. E olha só, não é tão grande assim, é pequenininho até, não é tão grande assim a folha, que deve ser o quê? 29 páginas. Tipo, não é tão grande para você ler. Então, essas coisas aqui é muito importante você ler. Se você pegar o hábito de leitura e você entender a leitura, você entender que você precisa ler como programador, você vai ver esse tipo de coisa. O WebRTC aqui é RFC, você vai ver, nem é tanta coisa para ler, pouquinha coisa. Tipo, um dia eu consigo ler isso aqui. E você lendo isso aqui, você consegue o conhecimento, tipo, o conhecimento máximo que você precisa para resolver isso aqui. Não tem como você ter um conhecimento melhor para você desenvolver uma feature do que você ler o RFC dela. E tem para tudo, sei lá, o WebSocket, o RFC, o WebSocket, ele é maior do WebSocket, eu acho. Aqui tem também do RFC 645, do WebSocket Protocol. Então você lê. Esse é o processo de trabalho de programador. Você primeiro hackeia uma coisa, igual eu hackeei aqui o Deload. Eu hackeei ele para ver ele funcionar. Você pode ver que meus commits são extremamente zoadões aqui. Tipo, é tudo hackeado. Tem um full aqui com o password. O objetivo do processo de hacking é você ver o negócio funcionar, fazer um proof of concept do negócio e testar, ver uma tecnologia, aprender com isso. É um processo de aprendizado. Não é um estudo, é um processo de aprendizado. É diferente de estudo. Estudo é leitura, é quando você pega um RFC para ler, quando você pega uma documentação para ler, quando você pega algum documento para ler, isso é estudo, tá? E como programador você vai ter que fazer isso. Se você for no nível que eu tô, você vai ter que ler RFC. Se você for um nível menor, se você estiver aprendendo, sei lá, JavaScript, você vai ter que ler algum outro livro. Uma outra coisa interessante, eu recentemente também aprendi Elixir. Como eu aprendi Elixir? Eu aprendi Elixir assim, ó, Elixir Best Book. Eu googlei Elixir Best Book, eu caí nesse livrinho aqui que eu me identifiquei com ele, que foi esse Programming Elixir Funcional. Eu gostei bastante desse livro porque eu comecei a ver aqui o que ele tem, né? Porque a primeira coisa, quando eu vou escolher um livro, eu vejo qual que é o conteúdo dele, né? E aqui eu gostei que ele começa bem do básico, tipo pattern match, mutabilidade, elixir basics. E quando eu tô no processo de estudo, eu quero aprender tudo, desde o básico até o avançado, porque eu quero entender como funciona pattern matching em Elixir, por exemplo, que é uma coisa diferente. Você tem que saber, se você está estudando uma linguagem, se está estudando alguma coisa, você tem que saber como que ela trabalha com objetos, como que ela trabalha com funções, como que ela trabalha com classes, como que ela trabalha com assign de variáveis, como que é o escopo dela, ela usa lexical scoping, como que é isso. Você tem que entender essas coisas. Como esse vídeo aqui é um pouco mais para iniciante, você talvez não tenha entendido essas palavras, tipo lexical scoping, o que é isso, ligeiro? Mas são coisas que você tem que estudar quando você está no processo de estudo.
E o que eu quero passar aqui com você, o mais que eu quero passar aqui para você nesse vídeo, é que você não precisa começar estudando, você não precisa começar além disso aqui, você pode começar no processo de hacking. Eu começo no processo de hacking. Eu começo hackeando alguma coisa, vendo o negócio funcionar. E uma vez que eu tenho o negócio funcionando, eu começo a ler a respeito. Eu leio como que funciona a implementação, aprendo como funciona aquilo e depois eu escrevo meu código baseado no que eu aprendi de estudo novo e no que eu hackeei. Então é muito importante isso, tá? Você fazer esses processos. Se você está começando, pode ser uma coisa legal você procurar templates de HTML para fazer um site. E você tem que sempre pensar o que você quer resolver, que problema que você quer resolver, o que você está fazendo, por que você está fazendo tal coisa. Você está fazendo um site para você? Para quê? Para exibir seu trabalho? Então você tem que procurar alguma coisa para exibir o seu trabalho. Uma coisa que eu quero passar aqui para você é que você tem que encarar a programação como uma forma de resolver um problema. Programação é uma forma da gente pegar alguma coisa do mundo real e trazer para o mundo digital, é fazer alguma coisa funcionar no mundo digital. Sei lá, eu quero exibir o meu produto na internet, então eu vou fazer um site para exibir esse produto na internet. Eu quero vender comida online, então eu vou fazer um aplicativo. Programação é um meio, não é um fim, tá? Então, entenda isso, programação é um meio, você tem que sempre saber seu objetivo final. Sempre o objetivo final. Então pense, o que você quer fazer? Você quer programar para quê? Você quer programar para desenvolver um sistema? O que você quer fazer? Uma vez que você descobriu o que você quer fazer, você hackeia aquilo lá para fazer. Por exemplo, digamos que eu estou começando a programar agora e eu quero fazer um site institucional para exibir meu serviço. Eu quero exibir um portfólio meu. O que eu vou fazer? Eu vou começar um site do zero? Não, eu vou mandar aqui no Google. HTML, template, HTML5, template for portfólio. Free, porque eu não quero pagar também para isso, eu quero um template free para HTML. E aqui você pode ver que já aparecem vários sites aqui. Geralmente a maioria dos sites que aparecem assim no começo são pagos, mas você pode ir dando uma olhada. Por exemplo, ó, eu gostei esse aqui desse global aqui, vai. Esse global aqui tá bonitinho, olha só. Tem um carinha na lua e tal. Digamos que eu gostei desse projeto. Você pode ver aqui que o site que eu caí foi totalmente aleatório. E eu cliquei no link. Aí eu caí no link aqui. E aqui tem o HTML. Tem até um live preview dele. O que você pode fazer para iniciar com hack? Você pode, tipo, baixar isso aqui. Vem aqui, download a zip. Você vai baixar isso aqui bonitinho na sua máquina. E você vai editar esses arquivos aqui. Vai editar para fazer o seu portfólio. Aqui, vamos lá. Vou abrir aqui para a gente ver. Ele tem uma imagem de fundo e esses textinhos aqui. Como você pode, sem conhecimento nenhum, conhecimento zero de programação, digamos que você nunca programou na vida, como que você pode editar essas coisas? Você pode abrir o source code disso aqui, você vai abrir na sua máquina esse arquivo HTML aqui, que é referente ao, especificamente, esse index HTML aqui, né, que é o que você baixou. E você vai procurar, digamos que eu quero trocar aqui onde está Works, eu quero exibir meu trabalho. Eu vou pesquisar aqui, ó, Ctrl F, Works. Olha, achei aqui onde está dizendo. Aí você vai editar aqui, vai colocar Works. Aí digamos, eu quero remover o menu Hide Us aqui que eu não tenho. Vem aqui e remove essa linha. E você vai ver que o negócio vai funcionando. Aí a mesma coisa, você vai pesquisar aqui, ver onde tem essa imagem aqui. Você vai procurar, digamos, se eu quero trocar esse texto. Your Next Interactive Experience. Pesquisa aqui, ó. Your Next. Olha só, tá aqui. Tá tudo aqui, galera. Então, tipo, todo o código tá escrito em algum lugar. Você pode editar isso. Ainda mais se é uma coisa free, open source, assim, igual eu tô pesquisando e mostrando pra você. Você pode editar isso e modificar. Então, você não precisa começar alguma coisa extremamente do zero. Eu vou começar a escrever tudo aqui do zero. Você não precisa, até porque hoje em dia quase ninguém faz isso. Acho que só eu começo as coisas do zero. As pessoas usam plugin do Emmet, do Visual Studio, onde você digita doctype e dá tudo isso pra você. Então, ninguém começa a fazer do zero hoje em dia. E se você começar com alguma coisa que já é mais completa, que já tem tudo e você tem que ir enxugando isso pro que você quer, é melhor, porque tipo, você vai pegar uma coisa da qual tá mais madura e geralmente ela vai ser melhor do que você pegar pedaço e fazer um app Frankenstein, igual eu tava falando aqui, né, de app Frankenstein. Então é melhor você pegar uma app da qual ela é maior e já é mais completa e já é mais funcional e estabelecida no mercado e hackear ela para fazer o que você quer, do que você ir montando apps Frankenstein do zero, porque você vai aprender mais com essa app grandona e hackeando ela, e você vai aprender coisas muito mais legais, do tipo, as suas dúvidas não vão ter no Stack Overflow, geralmente, quando você pegar uma app assim grande e for hackear. Suas dúvidas não vão estar lá, então você vai aprender a pensar, que é uma coisa muito importante quando você está aprendendo programação. Você tem que aprender a pensar, não é copiar código, não é decorar código, não é nem entender código, é aprender a pensar. É uma coisa que você tem que fazer quando você está iniciando a programação, aprender a pensar e a ler. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas não leem mensagem de erro, as pessoas não leem código. Então, você aprendendo a programar, hackeando, estudando, implementando, igual eu estou passando aqui, você vai aprender igual o Ligeiro aprendeu, tá?
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa saber nos comentários aqui o que você achou do primeiro The Right Way Level 1. Esse aqui é o primeiro do The Right Way que a gente está pensando em fazer em levels, assim, onde a gente vai ter o level 1, que a gente vai ensinar coisas mais básicas em programação, como, por exemplo, como iniciar a programação. O próximo vídeo que eu estou pensando em fazer aqui no level 1 vai ser, tipo, como fazer deploy do zero, como fazer deploy de um site. Por exemplo, digamos que você baixou esse site que eu falei e começou a fazer. Como que você pode mostrar ele para outra pessoa? Umas coisas que você tem que entender antes disso, né? São conceitos de rede e portas, por exemplo, que é uma coisa que a gente pode falar no próximo vídeo. E vai ser mais ou menos nessa onda, o level 1, tipo, de uma coisa mais iniciante para você aprender alguns conceitos básicos de programação. E a gente vai ter também level 2, level 3. Level 3 vai ser mais parecido com os The Right Way atuais. Aliás, é basicamente os The Right Way atuais, porque são um pouco mais avançados. Onde a gente pode falar conceitos tipo de uso de CPU e Node, problemas atuais que a gente sofre desenvolvendo apps e esse tipo de coisa mais avançada. Level 2 a gente vai fazer algumas linguagens de programação, conceitos de linguagem de programação. E o level 1 mais para iniciantes. Então me deixa saber aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você não aprendeu nada, se você achou zoada essa ideia, se você adora fazer app Frankenstein, você achou bizarra a minha ideia, porque eu nunca vi ninguém falando disso, desse processo que eu tô falando pra vocês. É um processo que eu criei, eu desenvolvi pra mim e é o que eu faço diariamente. E quando eu converso com outros programadores, eu vejo que geralmente eles fazem algo parecido com isso aqui. Eles hackeiam algo, estudam, implementam. Hackeiam algo, estudam, implementam. Às vezes fazem menos um e mais um outro, menos um e mais outro. Às vezes as pessoas hackeiam mais, estudam, implementam menos. Às vezes estudam mais e não implementam nada. Às vezes elas só implementam, que são extremamente zen ali, só ficam escrevendo código. Mas é basicamente esse o processo que todo programador faz. Então, espero que vocês tenham gostado dos vídeos e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.